Dando continuidade ao nossa doutrina, ao nosso breve estudo sobre doutrina falsa, nós vamos hoje falar. A semana passada nós falamos das marcas das seitas. Então, sem mencionar especificamente cada seita, nós vimos que todas as seitas podem ser colocadas na mesma cesta. Ou seja, todas as seitas têm um fundador que reivindica ser profeta, todas as seitas negam a suficiência e a autoridade das Escrituras. Por isso, a verdade pregada entre eles é dividida em parte das Escrituras e parte do profeta que fundou aquela seita. E todas as seitas são proselitistas. Então, as seitas estão todas nesse bojo, né, de fundador, proselitista, exclusivista, nega as Escrituras e assim por diante, todas iguais. Então, rapidamente, né, eu quero começar esse estudo lembrando de duas passagens em que Jesus fez a afirmação da mesma coisa. São duas passagens que dizem a mesma coisa em outras palavras. Uma é no Evangelho de Mateus e outra é no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, Jesus respondendo aos saduceus, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o erro das seitas é porque eles não conhecem as Escrituras, porque, como mencionei semana passada, para conhecer as Escrituras, você precisa primeiro ter uma base hermenêutica, exegética e de crítica textual, mas principalmente da iluminação do Espírito Santo. E as seitas, os líderes das seitas, eles não têm o Espírito Santo de Deus, e só quem tem o Espírito de Deus recebe essa iluminação. E no Evangelho de Marcos, Jesus disse a mesma coisa assim: não provém o vosso... As mesmas pessoas, aqui é na discussão com os mesmos líderes de uma seita. Coincidentemente, os saduceus eram uma seita concorrente dos saduceus, que por sua vez concorria com os herodianos, com os helenistas, que também eram uma seita. Os helenistas eram os proselitistas formal na época de Jesus, porque eles não se importavam com muito, os helenistas não se importavam muito com a verdade nem com a fé. Para eles, o que era importante e eles se regozijavam era que um grego, né, se tornasse judeu. Então, o grego que queria se tornar judeu era só se submeter aos rituais judaicos, como circuncisão principalmente, e ele já era um judeu. Então, Jesus está dizendo isso, curiosamente, para os líderes de uma seita. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus está fazendo uma afirmação negativa, né, para que os saduceus tivessem oportunidade de pensar. Né. Então, a primeiríssima seita que, ao meu ver, tem que ser estudado, e é a seita que mais oferece perigo, sabia? Hoje em dia o catolicismo está muito convincente, e não sei se vocês têm notícia, mas eu tenho notícia de muitos evangélicos voltando ao catolicismo, né? Ou seja, apostatando da fé, né? Porque esse período que nós estamos até a manifestação, a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo, é um período marcado pela apostasia. Principalmente porque o
O ápice da apostasia será na época que o anticristo estiver governando o mundo. Tanto que esse aí é um sinal de que Cristo está perto de vir para reinar na terra. É um sinal, quando vier a apostasia. Porque essa apostasia terá um só líder, o anticristo. E nessa época haverá muitos apóstatas. Muitos não, todos vão se apostatar, claro, à exceção dos 144 mil e os convertidos, os eleitos, destinados a serem salvos no período da grande tribulação. Tá certo? Mas a apostasia vai ser em massa, por isso que é um sinal. Quando a gente vê a apostasia ocorrendo em larga escala, já é sinal de que Jesus está vindo, né? Só que no período, esse sinal não é para nós. A igreja nessa altura não vai se preocupar com esse sinal. A igreja nessa altura já estará no céu, foi arrebatada. Aqui é um sinal para os crentes, as pessoas que se converterem durante a tribulação. A esperança deles, o crente de todas as épocas precisa de ser alimentado com a esperança. E uma das coisas que vai alimentar as esperanças dos crentes naqueles 7 anos de tribulação são os sinais acontecendo, né? Primeiro vem a apostasia, terremoto em vários lugares, guerras por toda parte, fome, tudo aquilo que Jesus falou. Não é para os tempos antes do arrebatamento, é para os tempos depois do arrebatamento. Ou seja, Mateus capítulo 24 e capítulo 25 se refere apenas ao período da grande tribulação. Tá certo? Mas hoje tem muitas pessoas apostatando já, voltando-se para o catolicismo. Certo? A palavra apóstata só pode ser aplicada quando você deixa a verdade das Escrituras para uma verdade, para a mentira dos homens, né? Quando por exemplo, como eu não sou especialista, eu dei uma fuçada rápida, né? Não tive muito tempo na internet, e eu vi muitos ex-testemunhos de Jeová, só que eu não parei para ler, nem ouvir o que eles tinham a dizer. Eu vi muitos ex-adventistas, certo? Certamente há muitos ex-mormons, muitos ex-espíritas. Ex-espíritas tem muitos igreja local, muitos, né? Esses não, eles até podem considerar do lado deles lá um apóstolo, mas esse aí é considerado aqueles que eleitos, que nós cremos, é uma força de expressão, mas segundo as Escrituras, há lugar para o arrependimento, qualquer época, né? E também segundo a doutrina da eleição, há eleitos, essas seitas, por isso que a gente tem que ter misericórdia, como nós lemos lá no capítulo, nas pregações sobre a epístola de Judas, que a gente tem que ter compaixão das pessoas que estão enganadas pelos falsos mestres, porque vai que eles sejam um eleito, né? Então, as Escrituras nos ensinam que pode haver eleitos frequentando essas seitas. Então, nós devemos tratar todos os sectários frequentadores de seitas. Tratar todos os sectários com muito carinho, com muito amor, com muita paciência, porque pode ser que eles sejam um eleito, então nosso bom testemunho vai cultivá-los e quem sabe eles possam ser salvos, né? Porque aliás, a Bíblia não autoriza a gente ser estúpido nem grosseiro com ninguém, né? Tá certo? Então, o catolicismo, já dissemos que o fundador é Constantino. Constantino foi um dos últimos imperadores do Império Romano, né? Constantino já chegou
faltando poucos anos para acabar o Império Romano, né? E ele, olhando para no Império Romano, constantemente, dependendo do imperador, os cristãos eram perseguidos. Aí um estudo sobre a perseguição de Roma aos crentes seria um estudo interessante. Mas Constantino ele foi um observador da prática do cristianismo, né? E observador e meditava, né? E conta a história que ele um dia, saindo para uma guerra, teve uma visão, e nessa visão ele ouviu uma voz: com esse símbolo vencerás, que era o símbolo da cruz, né? Aí ele inculcou com essa visão que ele disse ter, né? Aconteceu que ele venceu a guerra. Aí daí em diante ele decretou, né, crendo que ele venceu a guerra com base nessa visão do cristianismo, né, de cunho cristão. Ele decretou, fez um decreto, cerca do ano 323, decretando que de agora em diante o cristianismo não seria mais perseguido, pelo contrário, o cristianismo seria a religião do império. Aí Constantino fez uma declaração chamada, na língua grega, de católico. Ele disse: de agora em diante o cristianismo é católico. O que quer dizer a palavra católico? É uma palavra grega que quer dizer universal, né? Ou seja, o cristianismo agora em diante é universal. E daí surgiu o nome católico até hoje, né? Só que com o passar dos tempos, aí foi dado, com o passar dos tempos, tiveram que colocar o adjetivo romano na frente, porque daí em diante, como todas as denominações, surgiu ramificações, né? Então hoje existe a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Grega, a Igreja Católica Brasileira, e assim vai, por causa de um pontinho de discórdia, se separaram, né? Mas essas igrejas até pouco conhecidas, então não oferecem nenhum perigo. Então o nosso ponto de alerta é contra a Igreja Católica Romana, né? Aí não precisa aprofundar muito, mas quais são as doutrinas católicas romanas? A gente já sabe, né? Salvação por boas obras, isso é o que mais a gente sabe, né? A doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? É a doutrina que depois da morte há ainda oportunidade e possibilidade da pessoa ir para o céu. Então é por isso que eles fazem rezas para os mortos. E é por isso que existe o dia de finado. Dia de finado não é bíblico. O crente não vai em cemitério venerar os seus mortos, né? Crente não ora, não tem cuidado, não precisa ter cuidado dos mortos, né? Morreu, a gente sofre e tem a esperança da ressurreição, sabe que aquele morto não está ali no cemitério, mas ele não está ali, né? A alma, o espírito dele subiu para o céu, como nos ensina a Escritura, principalmente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando Paulo disse: tenho plena segurança de que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, com base nessa esperança, aí não é esperança, aí é certeza, com base nessa certeza, porque Paulo diz: estamos em plena, esqueci a frase, plena certeza que para mim morrer é deixar o corpo
o corpo e habitar com o Senhor. Então, purgatório não existe, né? Na verdade, a palavra purgatório, na língua portuguesa, significa purgar. Purgar significa purificar, né? Purificar significa limpar, né? Deixar limpo. E isso o sangue de Jesus já fez, né? Amém? Já fez, faz em nós em vida. Aí, constantemente, o Espírito, o sangue de Jesus está purgando nossa vida, purificando-nos de nossos pecados, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas a crença católica é o seguinte, é que a pessoa morre, né, não importa quem, não importa o que ele fez aqui na Terra, ele vai por ele passa deste mundo, o espírito, a alma dele, eles como nós, acreditam na ressurreição, certo? Então, o corpo vai para o cemitério e o espírito vai para um patamar entre o céu e a terra, né? Eu acho que entre o céu e a terra, chamado purgatório. É tanto que quando os papas quiseram construir a Catedral de São Pedro, que foi nessa época que um teólogo católico espertalhão, esqueci o nome dele, teve essa ideia de angariar dinheiro para construir a Catedral de São Pedro e instituiu as indulgências, né? O que eram as indulgências? Como a doutrina da salvação pelas obras, pelas boas obras, pelos méritos já estava instalado, já estava na mente, no coração do povo, foi fácil. Esse espertalhão proclamou que quem desse dinheiro, uma oferta para a construção da Catedral de São Pedro, a hora que a moeda tinisse lá no gasofilaço, a alma do seu pai, de sua mãe, de seu avô que já morreu, pulava do purgatório para o céu. Foi essa mentira que eles contaram, né? Que deixou Lutero e outros reformadores assustados, né? Quem quiser saber mais sobre isso, vê o filme Lutero, está no YouTube. O nome do filme é Lutero. Eu não sei se está no Netflix, né? Mas no YouTube eu tenho certeza que está. Eu assisti esse filme, então preciso assistir de novo, Lutero. Então, que foi a gota d'água. Os reformadores já vinham descontentes com a doutrina católica da salvação por boas obras, da penitência. Eles já vinham descontentes com a corrupção no seio católico, né? Acho que só vai dar para falar dos católicos hoje. A outra doutrina falsa dos católicos é a missa. Segundo eles, é um sacrifício, segundo o qual eles valorizam mais o morto do que o ressuscitado. Valoriza mais Cristo morto do que Cristo ressuscitado, né? Na missa, o ponto forte da missa é a hóstia, ou seja, que na Bíblia fala ceia. A ceia do Senhor é a hóstia, no qual os elementos, na hora que a Igreja Católica é totalmente mística, que é uma característica das seitas, misticismo. Ela é muito mística. Então, segundo a Igreja Católica, na hora da hóstia, o pão se transforma imediatamente no corpo de Cristo. Imediatamente. Então, todas as pessoas que estão comendo ali aquele pão, estão comendo o corpo de Cristo, literalmente, né? É a chamada transubstanciação. E o vinho, que somente o padre toma, né, esperto, dizem que é o melhor vinho. E o vinho também se transforma imediatamente no sangue de Cristo. E a idolatria, todo mundo já sabe, né? Eles fabricam os seus ídolos e adoram, certo? Eles canonizaram os santos mencionados na Bíblia e os santos mencionados na história. E frequentemente tem um santo. Agora parece que o último santo foi a irmã do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, que morreu no terremoto lá em... Como é que chama o país lá? Lá
Me chama para isso, teve um terremoto esse dia que morreu a irmã do Evaristo Rocha, me parece que ela já foi canonizada, né? Já foi canonizada? Está na fila? Ah, então não foi a última, mas está na fila aí da canonização. Então essa é a doutrina católica, né? Que não tem pé nem cabeça, mas eles seguem com muita sinceridade. É uma coisa que os católicos têm, tudo é pago. Porque a Igreja Católica, assim como todas as seitas, é uma característica, não mencionei, mas uma das características das seitas, eles são movidos por dinheiro. Não tem dinheiro que chega. Então eles estão sempre pedindo dinheiro, fazendo alguma coisa para fazer dinheiro. Os católicos fazem quermesse, vende como venderam as indulgências para construir a catedral. As indulgências ninguém cai mais na astúcia, então eles inventam vender coisas, fabricam santos, imagens, crucifixos. Tudo isso reveste em dinheiro para a Igreja Católica. Aí não dá tempo mais de falar sobre os adventistas. A semana que vem a gente fala mais, assim também dá. Mas sobre os adventistas tem coisa, viu? Eu estou descobrindo cada coisa que eu não sabia, porque eu nunca liguei para estudar essas coisas mesmo, né? Então, mas agora eu já não. Depois que eu descobri o juízo investigativo, eu não assusto mais não. Né? Mas hoje eu ia mencionar a guarda do sábado, a doutrina do aniquilamento. O que quer dizer a doutrina do aniquilamento? Não existe inferno, os ímpios que morrem, eles simplesmente deixam de existir, são aniquilados. Né? O juízo investigativo, ligado com o juízo investigativo, a redenção, a morte de Cristo não foi totalmente vicária, totalmente redentiva, né? O exclusivismo, para ser salvo, tem que ser adventista, igualzinho os outros, a Igreja Católica. A Igreja Católica também tem a mesma característica das seitas, são exclusivistas, né? Para ser salvo, você tem que ser católico. O arcanjo Miguel é Jesus, tem outras coisas aqui, né? Então, semana que vem a gente volta e explica cada uma dessas coisas. Faltou aqui uma coisa, o sono da alma, né? São muitas coisas, eu não tive condições, porque eu vou dizer para vocês aqui, de novo, aqui eu vou continuar estudando, mas se não, eu vou continuar no meu ponto de vista, que assim como a gente não estuda a falsa moeda, a gente estuda a moeda verdadeira, e uma vez que você tem perfeito conhecimento da moeda verdadeira, você não se deixa enganar quando bater em sua frente a falsa. Recentemente alguém compartilhou na internet como se conhece uma nota falsa de 100 reais. Nunca podia imaginar, né? No fim, no começo, à direita, se você põe a nota de 100 reais de frente para você, à sua esquerda aparece um número 100 lá. Aí esse número 100 que aparece lá, escondido, está escondido. Você só vê a luz, sob uma luz bem forte, né? Aí eu esqueci qual é a característica, né? Acho que até não tem mais esse vídeo, mas é interessante. Ele coloca uma moeda falsa, uma moeda verdadeira, aquele número 100 aparece bem diferente, que eu esqueci qual é a diferença, né? Então, na doutrina, funciona a mesma coisa. Se você se especializa nas sãs doutrinas reveladas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então, se você conhece a Bíblia e entende as suas doutrinas, sabe interpretá-las corretamente, sinceramente, honestamente e claramente, quando você nunca vai ficar perturbado, mesmo que você... Porque muitas vezes acontece que o crente, ele não frequenta essas seitas, mas a maneira de expor as suas doutrinas são tão convincentes que certos crentes
na sua imaturidade, acaba balançando a sua fé. Mas será que... Por que tem isso naquela igreja e não tem na nossa, né? Por que o nosso pastor não explica isso e esse pastor está explicando isso, né? Aí fica colocando em jogo a lealdade do pastor dela ou dele em jogo, né? Fica, colocando em xeque, né? E Satanás é muito astuto. Quando ele percebe que alguém está meditando ou desejando alguma coisa, ele lança o laço e as pessoas acabam se voltando, apostatando da fé. Agora, segundo a firmeza da doutrina bíblica, isso só acontecerá com os falsos crentes dentro da igreja. O verdadeiro crente, mesmo que ele seja balançado, ele faz perguntas, ele lê, ele resolve as suas dúvidas imediatamente e para de ficar pensando, dando margem ao diabo, porque a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo.